O Brasil pode chegar aos 5 países que mais vendem remédios no mundo. É a previsão feita pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa para os próximos 3 anos. Atualmente, o país está na 6ª posição. Bom, para falar conosco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Aline Tatiana Senck. Ela é docente da área de saúde do Senac Bauru, inclusive já fez parte do Conselho Regional de Farmácia. Aline, eu gostaria de agradecê-la pela presença. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada a você, Lidiane. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Rafael Maroupo. Aline, o brasileiro está comprando mais remédios? Sim. Infelizmente, uma parte também é um pouco cultural, né? Manter a gente chama de farmacinha em casa. E essa farmacinha, talvez, ela aconteça por um hábito, né? De ter, mesmo não utilizando o medicamento, gosta de ter o medicamento e aquele medicamento que sobrou de um tratamento. Então, ele mantém essa farmacinha. E o que acaba correndo bastante risco, porque ele não sabe como deve ser utilizado da próxima vez, se deve realmente ser utilizado para o mesmo sintomas, não procura a ajuda de um profissional, de uma orientação correta. Então, aí a gente vê um grande prejuízo para a própria saúde dele. Quais são os principais perigos desse uso inadequado de medicamentos? Sem uma orientação adequada de um profissional habilitado, ele pode ter aí uma interação, né, medicamentosa, um outro medicamento que ele já faça uso, ou mesmo uma interação com o alimento, ou algumas reações, porque a gente sempre acha que medicamento ele é livre de reações, né? Então, ele pode ter uma alergia e até mesmo aí pode vir a óbito, porque ele pode estar mascarando algo que ele tenha e quando ele vai procurar a ajuda de um profissional como médico, talvez essa doença ela já esteja um pouco mais avançada. Uhum. A gente tem um dado preocupante aqui da Organização Mundial da Saúde: cerca de metade dos medicamentos é prescrita e vendida de forma incorreta. Quais são os procedimentos que as farmácias, os estabelecimentos podem adotar para garantir segurança aos consumidores na hora da compra? É muito importante a gente manter uma relação entre a saúde e o paciente e a receita, né? Então, a orientação é de extrema importância para um atendimento humanizado, ou seja, a gente fazer com que esse cliente, esse consumidor, a gente consiga atingir nele aquela confiança, para que a gente consiga atender as dúvidas em relação à posologia, à dose, às reações que aquele medicamento poderia causar, para que ele consiga tirar todas as suas dúvidas em relação à medicação. Porque muitas vezes, Lidiane, foi feita uma pesquisa que muitas vezes as pessoas deixam de tomar a medicação, não fazem a adesão correta ao medicamento, porque começou a tomar primeiro, segundo, terceiro dia, melhorou ou se sentiu mal com a medicação e parou de tomar. Então, essa orientação, a importância da adesão ao tratamento é muito importante. Essa orientação, quem faz é realmente na drogaria e na farmácia. É o profissional habilitado para isso. E existe uma questão dentro das drogarias que é a organização dos medicamentos. Alguns, os pacientes têm livre acesso, né, a eles, e outros eles acabam sendo necessariamente solicitados ao profissional. Existem regras para a organização desses produtos? O que é que deve ficar ao alcance do consumidor e o que é que deve ficar um pouco mais restrito? Sim, nós temos uma legislação, né? A gente segue todos os protocolos aí de legislação a esses medicamentos que devem ficar aí ao alcance do consumidor, que são os medicamentos isentos de prescrição. E não são todos também, né, que podem ficar ali ao alcance.
Mesmo esses medicamentos sendo isentos de prescrição, eles não são isentos de reações adversas. Então, por isso que é necessário uma orientação sempre para aquele consumidor. A população, ela precisa ser orientada, porque a automedicação, o uso irracional de medicamento, hoje é um problema de saúde pública. Você falou da automedicação, também tem um dado aqui do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade para o Mercado Farmacêutico. 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar medicamentos sem prescrição. Isso acontece também com aqueles remédios tarja preta, de uso controlado? Também, infelizmente, Lidiane. Como no começo eu falei, tem um acesso um pouco mais fácil, porque hoje a gente tem aquele da família que, olha, toma, esse foi bom para mim, aquele vizinho também que acaba oferecendo, né? O medicamento, ele nunca é oferecido, ele sempre precisa de uma orientação. A gente tem os veículos a internet, principalmente, que aí precisa seguir a legislação para venda, que essas vendas, elas não são legais, né, na internet, principalmente de medicamento controlado. Então, talvez eles usem de uma forma ilegal mesmo. E também a questão desse fácil acesso cultural, né? Eu vou usar um dia, mas porque também eu não conheço o tempo que eu preciso usar de tratamento, eu vou melhorar, no outro dia eu já estou melhor, eu já tenho o alívio daquela dor. E não é à toa também que o Brasil, ele está em segundo lugar como o país que mais usa medicamento e mais tem intoxicação por medicamentos pelo uso irracional de medicamentos. Isso é uma questão cultural na sua visão? Ou você acha que, do ponto de vista da saúde coletiva, o brasileiro de fato tem ficado mais doente? Não, ficado mais doente, acredito que não, Lidiane. Os estudos mostram que a população, ela vem aumentando, né? Com esse aumento, a gente também tem aí as pesquisas que, além do aumento da população, a população também, ela vem envelhecendo mais. Então, consequentemente, os idosos utilizam mais medicamentos. Mas nós temos aí os avanços na medicina, tecnologia, novos medicamentos para dar essa longevidade, né? Para dar uma melhor qualidade de vida. Então, acredito que ficar doente, né? Ficar mais doente, não. Mas que é cultural. O uso irracional de medicamentos, de ter essa farmacinha em casa, sem dúvida, sim. As farmácias que adotarem o procedimento de fornecer medicamentos que devem ser vendidos necessariamente com receita, com prescrição médica, e venderem, mesmo sem esse documento, vamos dizer assim, elas são passíveis de penalização. Sim, porque nós devemos sempre atender obrigatoriamente aquela prescrição. O que está descrito naquela prescrição, nós devemos atender aquela prescrição. Por isso que nós temos que estabelecer nesse atendimento a saúde do paciente e receita. Ou seja, eu preciso atender a prescrição conforme o que o médico prescreveu. Então, o medicamento, a dose e a posologia. E aí, a orientação adequada para o paciente, para o consumidor. Aline, qual é a capacitação recomendada para esse profissional de farmácia? Eu queria que você também fizesse comigo uma reflexão, porque nós começamos a entrevista falando que há uma projeção de que o Brasil, até o ano que vem, ou nos próximos 3 anos, deve se tornar o 5º mercado varejista do mundo em remédios. Isso também deve se refletir em oportunidade de trabalho, na sua visão? Sim, né? O aumento da empregabilidade, mas isso precisa realmente de uma capacitação, e a capacitação direcionada realmente para o profissional habilitado para atendente de farmácia ou técnico em farmácia, né? Nós temos vários braços aí dentro do estabelecimento de saúde, para o varejo farmacêutico, que eles são capacitados para isso, para essa orientação profissional.
Para a gente finalizar a entrevista, aqui uma prestação de serviços para quem nos ouve e nos assiste. Nós falamos dessa farmacinha que as pessoas costumam manter dentro de casa. Eu queria que você desse dicas de como é que as pessoas podem armazenar medicamentos, tanto do ponto de vista de organização como de segurança. A gente sempre orienta, né, a não armazenar, o correto não armazenar, e a gente sempre fazer o descarte correto. Mas o Ministério da Saúde, ele preconiza a essa farmacinha a gente ter o cuidado com pelo menos o armazenamento que ele seja correto, porque até isso ele vai interferir no tratamento daquele paciente. Então, o que seria esse armazenamento correto? Nunca tirar da embalagem original, nunca tirar do blister, né? Destacar desse blister, sempre manter na caixinha da embalagem mesmo, além do blister, manter na caixinha a validade e o lote do medicamento, fazer diferente, colocar em letras maiores, né, para que as pessoas consigam enxergar a validade, porque muitas pessoas, na mesma pesquisa da Interfarma, eles colocam que as pessoas utilizam ainda nessa farmacinha medicamentos vencidos. Os nomes que são parecidos, separar. As caixinhas que têm a mesma cor, separar. E sempre ficar, assim, atento ao vencimento, né? Ter esse cuidado ao vencimento. Medicamento vencido, ele não pode ser administrado mesmo. Então, são cuidados básicos, mas a gente não pode deixar o medicamento, por exemplo, guardado num ambiente extremamente fechado, em contato direto com a luz, temperatura alta, umidade. Então, a gente pode deixar num ambiente fechado, mas não em contato com luz, temperatura alta e umidade. Ele não pode ter esse contato. Se for medicamento refrigerado, manter na geladeira e junto com as orientações que vem na embalagem do medicamento. É importante manter as bulas guardadas junto com o medicamento. Principalmente as bulas, porque ali estão todas as informações ao paciente, todas. Bom, a gente agradece a presença aqui, os esclarecimentos da nossa convidada do programa Espaço Aberto, a Aline Tatiana Senck. Ela é docente da área de saúde do Senac Bauru, dando dicas e orientações para a gente com relação ao uso correto de medicamentos. Obrigada pela presença, Aline. Obrigada a você, Lidiane, pela oportunidade e pelo espaço junto com o Senac. Muito obrigada. Nós agradecemos também a sua sintonia e até a próxima.